Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Cleiton, amigo de vocês falando, aqui da cidade de Xanxerê. Estamos muito felizes hoje, muito contentes no Senhor. Vamos passar essa semana com um profeta das nações. Jason Lee Jones estará conosco. Amanhã, na quinta, no sábado, nós vamos estar em eventos com ele na cidade de Pato Branco, depois aqui na cidade de Xanxerê. Querido, oportunidades, são acessos que o Senhor nos entrega e nós estamos muito gratos por o Senhor ter sido tão bom para nós. Ele é um homem ungido de Deus, um profeta, alguém que carrega algo, que adora o Senhor constantemente. Ele está comendo, ele está chorando, ele está tomando banho lá no banheiro, ele está adorando, ele está no quarto dele, no hotel, ele está adorando, ele está no carro, ele está adorando. O que é isso, querido? Isso é alguém que queima constantemente, que o ambiente não influencia, mas ele influencia o ambiente. É um grande homem de Deus e eu quero poder, meu cunhado David, a Vanessa, minha esposa, nós vamos estar ali como uma esponja para tentar absorver o máximo de tudo que ele derramar no profético nas nossas vidas. Amém? E é assim que eu quero desejar para vocês que mora na região de Pato Branco, de Palmas, ali próximo de São Lourenço, se quiser fazer as inscrições, são lá nas igrejas, me chama aqui no privado, eu posso estar passando para vocês como que faz. Na verdade, a igreja dos ministérios, né, que são, vai ser gratuito, é só você ir lá participar dos eventos. E aqui em Xanxerê é o Prophet Day, é um dia profético. Também posso estar passando o link do cadastro para você fazer, para você ter um momento aqui conosco, se você é de Xanxerê região. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Se você vir, vai ser maravilhoso. Amém? Gênesis capítulo 24, versículo 1. Nós vamos falar de uma história muito interessante hoje. É um tema bem legal. E eu vou tentar ser mais breve possível. Não vou conseguir falar todo o capítulo num vídeo só, porque são muitas coisas, muitas revelações, mas o Senhor tem me dado com muito amor. Amém? Gênesis capítulo 1 está escrito assim: Abraão era velho e bem avançado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em todas as coisas. E Abraão disse ao seu servo mais velho de sua casa, que governava sobre tudo que ele tinha: Rogo-te que ponhas tua mão debaixo da minha coxa, e eu farei jurar pelo Senhor, o Deus do céu e o Deus da terra, que tu não tomarás para mulher teu filho dentre as filhas dos cananeus, entre os quais eu habito, mas irás à minha terra e à minha parentela e tomarás uma mulher para meu filho Isaque. Amém? Até aqui, querido. Olha só, querido, nós podemos observar nesse desfecho, Abraão está se preocupando com a próxima geração. Abraão, nesse momento, está por volta de 140 anos. Quando ele foi chamado lá em Gênesis 12, ele tinha em volta de 70 anos. Então, se passou 70 anos nas terras dos cananeus, na terra que o Senhor tinha prometido a Abraão. Melhor dizendo, a terra dele, né? Porque Deus prometeu Canaã para Abraão. Então, aqui ele está vendo uma necessidade que o filho dele não poderia se casar com as mulheres cananeias, porque as mulheres cananeias eram um mau exemplo e uma má influência para aquela promessa que Deus tinha feito na vida de Abraão, que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu, quanto a areia do mar. Então, querido, nós podemos observar dentro dessa passagem, nós podemos olhar aqui que o Senhor, ele planeja planos para as nossas vidas, mas nós também devemos, querido, fazer a nossa parte. Veja que Abraão estava preocupado com a próxima geração, que era o seu filho Isaque. E ele não ia deixar o seu filho cometer um erro de casar com uma pessoa diferente daquilo que Deus queria para a vida dele. Então, em todo momento ele disse: põe a mão debaixo da minha coxa, eu vou orar, Deus vai te encaminhar, o anjo vai ir na tua frente. Esse servo provavelmente era Eliezer, que era aquele que Abraão falava que ia deixar a sua herança antes de Isaac nascer. Mas, ficou para Isaac, é claro, porque Eliezer era um servo, mas era o seu governador das suas coisas, era a pessoa de confiança que Abraão tinha. Querido, nós olhamos para esse trecho e nós podemos aprender muitas coisas.
Hoje o Senhor ministrava no meu coração enquanto eu gravava o vídeo que eu posto nas redes sociais e no meu WhatsApp, no meu Instagram. Veja só, Cleiton, Deus falava assim comigo: quantos pais deixam os seus filhos a ver navios, à deriva? Eles não ensinam o caminho. Eles não dão diretrizes do caminho, de como o filho deve seguir. Eles não dão assertividade para o filho, não ensinam a palavra, não fazem o tema de casa da escola quando é pequenininho, não ajuda ele a ser conduzido no caminho. E a Bíblia fala que ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, para que depois que ele cresça, ele não se desvie dele. Então são sementes, querido. E muitas vezes nós vemos os pais de hoje em dia colocando os filhos em celular, em tablet, em computador, em jogos, deixando os filhos para lá de Bagdá, para que eles não incomodem no momento que eles estão desfrutando, descansando. Mas Deus não queria que fosse assim, querido. Com certeza, Deus queria que você estivesse de repente numa hora que o filho está lá jogando, está lá assistindo, amém, não tem problema, não podemos fazer apologia a isso, mas dá um tempo limite, ensina a palavra, conta histórias da Bíblia para os seus filhos, pregue para os seus filhos, ore por eles, ensine eles a orar, mostre o caminho, querido, porque a Bíblia não fala em nenhum momento que os filhos darão conta dos seus pais, mas ela fala que os pais darão conta para os seus filhos. E quantas vezes nós vemos as pessoas velhinhas, sabendo que já estão mais próximas de partir com Jesus, ou não, né? No caso, se aceitarem a Jesus com Jesus, senão não. E elas sabem e deixam, não organizam a sua herança, não distribuem em vida para os filhos, não fazem escritura dos seus terrenos, das suas casas. E daí você vê brigas e brigas terríveis. Às vezes os filhos não tinham tanto problema, daí passam a ter por causa de dinheiro, querido. Então, isso é só um exemplo, mas tem tantas outras coisas que eu podia falar, que eu podia mencionar aqui, que os pais não dão diretrizes para os filhos, não se preocupam com a próxima geração. Querido, Deus é um Deus geracional. Quando Deus apareceu para Moisés, ele falou: eu sou o Deus do teu pai, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu sou o Deus do pai Abraão, de Isaac, de Jacó. Então ele é Deus de vivos, eles estão vivos com Deus, e é Deus de geração. Ele não falou: eu sou o Deus do teu pai Abraão, do Isaac e de Esaú. Sabe por que ele não é o Deus de Esaú, querido? Lá no livro de Hebreus vai contar que Deus amou a Jacó e odiou a Esaú. Porque Esaú, depois que ele vendeu a primogenitura dele por um prato de lentilha, que Jacó não roubou a primogenitura, ele comprou, senão Deus não tinha aceitado. Ele odiou o pai dele e a mãe dele, a ponto do pai dele e a mãe dele falar a Rebeca e Isaac: não case com as mulheres daqui, como Abraão fez com Isaac. E ele preferiu casar com as mulheres dali. Casou com mulheres que descendiam de pessoas idólatras, feiticeiros, e aquelas mulheres atormentaram a vida de Isaac e de Rebeca. E por que Deus odiou a Esaú? Por causa das atitudes que ele tinha. Não é por causa que Esaú foi predestinado a ser o filho da perdição, não, querido. Ele podia ter escolha de ter feito diferente. Eu acredito nisso. Eu acredito numa visão que Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas se colocam lá porque elas querem. Eu acredito numa visão mais arminiana, onde Jesus morreu por todas as pessoas. Todas as pessoas. Quem que não vai ser salvo? Quem resiste à graça. Resistiu à graça, querido, de Jesus, você não vai ser salvo, porque você não quis a graça. Mas a graça está disponível. E se você está respirando e ouvindo esse vídeo, você pode hoje aceitar a Jesus. Aí na sua casa fazer uma oração: Senhor, eu te aceito, fechar os teus olhos como meu único e suficiente Salvador. E Deus vai estar aí, escrever o teu nome no livro da vida. Pronto, está salvo.
Ah, querido, mas aí não é o fim, e sim o começo. Você vai começar agora a entender a palavra. Pedir para o Espírito Santo te dar revelação. Porque a salvação é o começo, não é o fim. É a primeira, entrei para o céu, agora eu preciso me entender como um homem do céu anda. Porque Jesus falou, aquele que me ama é aquele que segue as minhas palavras. É aquele que as escuta e as pratica. Esse é o que me ama. Falar que ama Jesus da boca para fora, querido, tem muitos que falam. Muitos que falam. Mas eu quero que você seja diferente, amém? Saí um pouco do contexto agora, mas assim, queridos, voltando. Deus é um Deus geracional. Se você tem coisas para resolver com a sua família, para deixar para os seus filhos, se você precisa organizar a vida do seu filho, corre atrás disso. Faz isso, não deixa para amanhã. Organiza, deixa um caminho para ele. Eu acho que o meu maior galardão, eu sempre falo isso, é os meus filhos um dia ir orar e Deus se apresentar para eles. Eu sou o Deus do teu pai Cleito. Cara, não vai ter coisa melhor na terra. É os meus filhos orarem para mim e para minha esposa e falar, eu quero o Deus dos meus pais, porque não é um Deus de mentira. Não é uma mentira no culto, é uma verdade. O Deus dos meus pais salvou a vida do meu pai, curou ele de uma doença. O casamento do meu pai é abençoado. Dentro da minha casa eu tenho paz. Esse que é o Deus. Esse que é o Deus dos nossos pais. Querido, isso vai ser o meu maior galardão. Porque vai ser de dentro para fora. Da família para fora. Não adianta de nada vir aqui e estar tendo o meu casamento destruído, a minha família destruída dentro da minha casa, querido. Isso não condiz com uma pessoa cristã. Então eu quero deixar essa palavra para você. O que você precisa organizar para a próxima geração? E vou deixar o Espírito Santo te mostrar. Faça essa oração. Deus vai te mostrar. Amém? Até o próximo vídeo e Deus abençoe vocês.